A questão número 2 é do vestibular da UTF-PR e diz o seguinte: na química, para se caracterizar um determinado material, são utilizadas, dentre outras, 4 constantes físicas: ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade e solubilidade, que constituem um quarteto fantástico. Em um laboratório foram obtidos os dados da tabela abaixo relativos às propriedades específicas de amostras de alguns materiais. Então, nós temos aqui uma tabela com 4 materiais, material A, B, C e D, as massas que foram analisadas, o volume desses materiais a 20 graus Celsius em centímetro cúbico e as temperaturas de fusão e ebulição. Considerando os dados da tabela, analise as afirmações seguintes. Então, vamos ver se as afirmações são verdadeiras ou falsas. A afirmativa número 1 aqui diz o seguinte: a temperatura de 25 graus Celsius, os materiais C e D estão no estado líquido. Bom, como que a gente vai saber se esses dois materiais estão no estado líquido nessa temperatura? São dados as temperaturas de fusão e ebulição. Lembrando que a temperatura de fusão é a temperatura em que há a passagem do estado sólido para o estado líquido, e a temperatura de ebulição é a temperatura onde há a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então, se eu tenho a temperatura de fusão e ebulição das substâncias, eu sei que abaixo da temperatura de fusão, essa substância se encontraria no estado sólido. Acima da temperatura de ebulição, essa substância se encontraria no estado gasoso. E entre a temperatura de fusão e ebulição, essa substância estaria no estado líquido. Se ele quer saber a 25 graus Celsius, vamos analisar todas aqui. 25 graus Celsius para o material A, 25 graus Celsius é menor que a temperatura de fusão. Portanto, a 25 graus Celsius, o material A estaria no estado sólido. A mesma coisa para o material B. 25 graus Celsius está abaixo da temperatura de fusão, que é 650 graus. O B também estaria no estado sólido a 25 graus. Para a substância C, 25 graus Celsius está entre a temperatura de fusão e ebulição. Portanto, o material C estaria líquido a 25 graus Celsius. A mesma coisa ocorreria com o material D. 25 graus Celsius está entre as temperaturas de fusão e ebulição. Portanto, a afirmativa 1 está correta. A alternativa 2 diz o seguinte: massa e volume são propriedades específicas de cada material. O que é uma propriedade específica? Uma propriedade específica é aquela que pode ser utilizada para caracterizar um material, como é a temperatura de ebulição, a temperatura de fusão, a densidade e a solubilidade, né? Esse quarteto fantástico. A massa e o volume não podem ser utilizadas para caracterizar o material. Nós podemos pegar massas variadas e volumes variados de um mesmo material ou pegar a mesma massa de materiais diferentes, né? Então, eu não posso caracterizar uma substância conhecendo a sua massa ou seu volume. Massa e volume são propriedades gerais da matéria e não propriedades específicas. Então, a afirmativa 2 está errada. A afirmativa 3 diz: se o material B for insolúvel em D, quando for adicionado a um recipiente que contém o material D, ele deverá afundar. Bom, temos a informação que ele é insolúvel, ou seja, se é insolúvel, eles não vão se misturar. Se eles não vão se misturar, eu vou formar aí duas fases. E qual é a fase que vai ficar embaixo, né? Que vai afundar? Vai afundar a fase que for mais densa. Lembrando que densidade pode ser calculada através da divisão da massa pelo volume, né? Então, nós temos os valores de massa e de volume de todos eles. Percebam aqui que o volume de todos os materiais são iguais.
né? Eles trabalham com o mesmo volume. O que isso significa? Se o volume é um valor constante, eu tenho que a massa é diretamente proporcional à densidade, ou seja, quanto maior a massa, maior a densidade. Ele está comparando os materiais B e D. O material B tem maior massa em relação ao material D quando pegamos o mesmo volume. Portanto, o material B será mais denso e é ele que vai afundar. Alternativa 3 está correta. Alternativa 4 fala a mesma coisa, só que agora em comparação aos materiais A e D. Ele fala, se o material A for insolúvel em D, ou seja, eles não se misturam, quando for adicionado a um recipiente que contém o material D, ele deve flutuar. O material A deve flutuar. Vamos analisar ali o material A. O material A tem mais massa, ou seja, uma massa maior que o material D no mesmo volume. Ou seja, o A é mais denso que D. Se ele é mais denso que D, ele deve afundar e não flutuar. A afirmativa 4, portanto, está errada. Alternativa 5 está se referindo ao material C. Ele fala que a temperatura de 20 graus Celsius, a densidade do material C é igual a 0,74 gramas por ml. A densidade é a massa dividida pelo volume. Eu tenho o valor de massa e tenho o valor do volume a 20 graus Celsius. Então, é só fazer essa divisão. 74 dividido por 100 é 0,74, ou seja, essa afirmativa está verdadeira. Quais são as afirmativas verdadeiras? A 1, a 3 e a 5. Então, as corretas são apenas 1, 3 e 5, alternativa B.